palpitante, hein? Não, não foi palpitante, foi uma melhora. O Brasil sai perdendo o jogo, né? Começa 1-0 para o Chile. E aí eu até escrevi na minha coluna hoje, eu não gosto muito de individualizar, assim, maus jogos, mas o Dorival, ele fala muito da renovação, e ele tem razão, a seleção está sendo renovada, mas eu acho que ela está sempre sendo renovada, né? A seleção brasileira, ela está sempre buscando novos jogadores. É claro que muitas vezes você tem uma estrutura ali, uma espinha dorsal mais bem definida. Com o Tite era assim, mas mesmo com o Tite, no período de pandemia ali, que acho que foi um problema para ele, entre 20 e 21, o Tite precisou renovar a seleção, não conseguiu fazer essa renovação, porque alguns jogadores pioraram em relação à parada que o futebol deu, outros surgiram, como o Vinícius, e aí o Tite precisou renovar e chegou na Copa com uma seleção que tinha jogadores que não tinham a solidez que ele queria. Então, essa renovação é um processo constante na seleção brasileira, né? O Brasil não é que nem o Chile, que ficou lá 15 anos com os mesmos jogadores. Vão aparecer, ele vai renovando. Só que aí quando você vê a escalação ali, com o Marquinhos, com o Danilo, com o Paquetá, com o Rafinha, e mesmo o Rodrigo, que é super jovem, mas já está há um tempo, você olha para a seleção, muita gente acha que olha para a seleção e fala, mas que renovação, que renovação. E aí eu acabei individualizando no Danilo e no Paquetá, porque eu acho que são dois jogadores que precisam ser trocados da seleção. O Danilo falha no primeiro gol, mas não é só isso, né? Ele falha no gol do Chile, ele fica que nem ele perde o seu posicionamento ali dentro da área. Agora, o Danilo é um lateral que não consegue atacar, nunca teve esse volume e agora já não tem mais nem a jovialidade para isso. Ele não consegue atacar. E aí na defesa, vimos pelo primeiro gol que se é para ter um lateral defensor, se é para ter um lateral zagueiro, é melhor botar logo um zagueiro, que é o que eu sempre falo. E falei, inclusive, pessoalmente para o Dorival. E ele até me indicou que se o Brasil conseguisse ganhar esses dois jogos, conseguisse ter uma folga na tabela, ele iria fazer esse tipo de teste. O Brasil precisa jogar com 3 zagueiros, Tirone. O Brasil tem. Se quer. O jeito que o Brasil acabou o jogo ontem, acabou sendo com 3 zagueiros, com o Danilo sendo um deles, e aí, repito, para ser o Danilo é melhor ser outro, e com o Martinelli pela esquerda e com o Rafinha pela direita. Com o Rafinha não, com o Luiz Henrique, perdão. Com o Luiz Henrique pela direita e o Martinelli pela esquerda. E é assim que vai sair o gol. E aí o cara vai falar, pô, mas você tá maluco? Jogar com 2 atacantes como laterais? Como laterais não, como alas. Havia 2 volantes ali, o Gerson e o Bruno Guimarães. Você consegue dar proteção à frente da zaga e ter jogadores que chegam na frente. Eu acho que o Brasil tá demorando demais para adotar um sistema com 3 zagueiros, em que o Danilo saia do time. E o Paquetá, para mim, é uma insistência dos técnicos brasileiros. O Paquetá nunca conseguiu demonstrar a confiança que nele se deposita. Ontem tomou o 3º cartão amarelo, não joga contra o Peru, mas o Brasil melhorou quando saíram o André e o Paquetá e entraram o Gerson e o Bruno Guimarães no segundo tempo. Houve melhoras ali, Tirone, mas claro que ainda falta coisa pra caramba. E aqui na nossa enquete, a galera não tá tão empolgada como você não, viu? O que você achou da atuação da seleção? Boa, 9%, regular, 27%, ruim, 64%. O Brasil ficou por um fio de empatar com o Chile, que é o vice-lanterna, como dizem, né? Não foi exatamente um bom jogo do Dorival. Acho que foi regular. Acho que foi regular, não foi ruim. Né? Ruim foi contra o Paraguai. Assim, contra o Chile acho que foi regular. Não? Você não acha? Achei mais ou menos. Fazia 26 anos que a seleção brasileira não tinha um gol feito por um jogador do Botafogo. E ontem foram 2, né? Igor Jesus e Luiz Henrique. A seleção chilena é uma das piores disparadas das eliminatórias e pode terminar a rodada na lanterna, desde que o Peru vença hoje. Mas é interessante, né? Fazia 26 anos que não tinha um jogador do Botafogo fazendo gol na seleção. Que fase do Botafogo, hein? Não, um negócio muito vintage, né? E se a gente considerar que em 1962, na Copa do Chile, no Estádio Nacional de Santiago, o Brasil vence o Chile, depois vence a final, com vários jogadores do Botafogo como destaque, né? Amarildo, Garrincha, enfim, Newton Zagallo. Santos, né? Zagallo. O Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. A história do Botafogo está muito conectada à história da seleção brasileira. E que legal, né? Ter jogadores do Botafogo de volta. Só que não jogaram juntos. Essa é uma crítica que eu faço ao Dorival, viu, Tirone? Porque se o Brasil sofre tanto com falta de entrosamento, e toda a seleção sofre, hoje é um desafio do futebol de seleções, poxa, eu não vejo grande diferença do Luiz Henrique para o Savinho. Então, já que você vai apostar no Igor Jesus como centroavante, e foi uma aposta que se pagou, né?
ele fez um jogo interessante, não foi um jogaço, mas fez um jogo interessante, fez o gol, que é o que o cara tá lá para isso, né? Por que não colocar o Luiz Henrique para jogar com ele? Né? Na hora que o Dorival coloca o Luiz Henrique no lugar do Savinho, 8 minutos depois ele tira o Igor Jesus para botar o Hendrick. Poderia ter botado o Luiz Henrique desde o começo para jogar junto com o Igor Jesus. É um entrosamento que pode ajudar. Eu não gostei do jogo do Savinho, apesar do passe de gol para o Igor Jesus. Acho que ele errou praticamente tudo que tentou. Também não teve ajudas ali do Danilo, do Rafinha, mas não gostei do jogo do Savinho. Acho que o Luiz Henrique poderia ter uma chance contra o Peru. Não acho que vai acontecer. Acho que as mudanças vão ocorrer só no meio de campo mesmo. Mas por que não botar os caras que são do mesmo time para jogarem juntos, né? Seria uma vantagem. Bom, o Dorival, lembra que ele tinha falado, anotem aí, vamos para a final da Copa. Agora ele já pegou um pouco mais leve. Falou, prometeu uma seleção forte em 2 anos, mas com apertos. Vamos ouvir o que ele falou na coletiva. Primeiro que... Não estou ouvindo, hein? Não ouço as palavras do Dorival. Estamos sem som aqui. Mas enfim, lembra que ele tinha falado, não, me cobrem aí, vamos chegar na final, tal. Agora ele já, não, o time vai ficar bom, mas só daqui a 2 anos. Talvez ele esteja revendo aí as que suas... é na Copa, né? Não, que é na Copa. Certo? Que é na Copa, um pouco menos de 2 anos já, né? Não é fácil, porque, por exemplo, você faz uma aposta no Savinho, como eu disse, agora eu não gostei do jogo do Savinho, mas você faz uma aposta no Savinho. O cara faz um primeiro tempo ali no Chile que não foi tão bom, aí já troca para outro. É difícil mesmo, posição de treinador da seleção, né? Porque você tem uma amostragem grande do cara, né? Por isso que eu peço a saída do Danilo e do Paquetá. Porque eu acho que a amostragem já é grande o suficiente. São jogadores que já passaram por Copas do Mundo, eles já tiveram muitas chances na seleção brasileira. Acho que a gente já viu o que eles podem dar. E não é muito. Então, por isso que eu cobro a saída desses. Por exemplo, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, jogador que ontem entrou bem no jogo. Acho que ele fez um bom segundo tempo. Ele pelo menos chamou o jogo e ele participa da construção da jogada do gol do Luiz Henrique. Mas ele foi titular em todas as partidas com o Diniz e com o Dorival. Ele já tinha uma amostragem grande. Eu acho que era justo tirá-lo do time, como o Dorival tirou, para dar chance para esse meio de campo com o André e Paquetá. Era justo tirá-lo. A amostragem não era pequena. Ontem ele jogou bem, beleza. Podemos contar com o Bruno Guimarães, mas o Savinho, o Igor Jesus, o Luiz Henrique, essa molecada, é difícil, né, Tirone? Você vê, faz um jogo ruim, já vai tirar, você precisa dar uma sequência maior. E ao precisar de uma sequência maior, você vai ter um conflito aí, que é o tempo que você tem à disposição até a Copa do Mundo, que é curto, é pequeno, são poucos jogos até lá. Muito bem. Outras coisas aqui da seleção brasileira, o Dorival está pensando se ele convoca alguém para o lugar do Paquetá, que como você disse, né, tomou cartão e está suspenso. Eu não vejo muito sentido, porque para o lugar do Paquetá vai entrar ou o Bruno ou o Gerson. Acho até que podem entrar os dois, porque o André, pelo que o Dorival falou na coletiva ontem, sofreu uma pancada no treino, jogou no sacrifício ontem, talvez isso explique ele ter jogado tão mal no primeiro tempo, saiu no intervalo. Se ele precisar escalar o time com o Gerson e Bruno Guimarães, e ele não tiver o André também à disposição, aí talvez ele precisa convocar um jogador, porque ele vai ter só o Andrés Pereira ali no banco para substituir os volantes. Mas se o André for jogar, aí não sei se você precisa convocar outro jogador para o lugar do Paquetá, não. Joga o André e Bruno, o André e Gerson, e você tem o outro, além do Andrés Pereira no banco. Você achou que o resultado de ontem dá uma aliviada na situação? Para além do resultado, que eu quero dizer. Eu acho que dá uma aliviada na situação só por causa do resultado. No fim das contas, o que o Brasil precisa é virar o ano classificado para a Copa, né, Tirone? Você tem jogos sim, em colocação classificado, entre aspas, né? Exato, que nem a Argentina, a Colômbia já estão classificadas para a Copa, não vai acontecer nada com elas, né? E a gente viu isso pelo próprio jogo da Argentina ontem, bem com o freio de mão puxado, né? O Brasil precisa ganhar do Peru, depois a próxima dobradinha de jogos, eu não lembro de cabeça, mas precisa fazer pelo menos 4 pontos ali, arrumar 4 pontos contra quem quer que seja, e virar o ano classificado. Aí você pode, na cabeça do Dorival é assim, você pode fazer alguns testes
por exemplo, táticos no ano que vem. Deu uma aliviada pelo resultado. E o Brasil deve ganhar do Peru em Brasília na terça-feira. Como você avalia o trabalho do Dorival até agora? Acho médio.